coisa que eu coloco aqui em dúvida é o seguinte. Eu vejo casos como o Padre Pio e outros, que o cara tinha as chagas, ele tinha as feridas abertas no corpo inteiro. Tinha até negócio de bilocação, tudo, né? Sim, cara... e ele... Que isso? E assim, tava dois lugares ao mesmo tempo. Ele ajudava as pessoas, né? Ele curava as pessoas, ele tirava os demônios, enfim, etc. Mas ele, por outro lado, sofria muito. Será que algo se passou por uma coisa boa e usou ele como instrumento, que ele fez coisas boas, mas o consumiu? Entendi. Cara, eu vou te dar parabéns por essa reflexão, porque eu nunca vi um cara que se diz católico chegar nesse nível de reflexão, né? Sim. Que os caras falam, igual você tá falando, você é pastor. Primeiro que eu não me apresento como pastor. Sim. Segundo que, os caras falam que pastor é esse que tá falando de ocultismo, Crowley, né? Sociedade secreta e tal. Então, cara... Mas eu já entendi por que tu pesquisa tudo isso, que tu quer entender Deus. Então também. Eu já entendi. Não, e também me entender o jogo. Me proteger. Saber como é que o cara... Porque tem muito cristão, muito evangélico que não aceita... O mundo espiritual é uma coisa invisível que não afeta a gente. né? Muito afastada. Tem padre que não aceita que o demônio pode afetar as pessoas. Então, os exorcistas discutem com os padres que não são exorcistas essa questão também, entendeu? Então, no próprio os caras que são muito religiosos tem essa tem um bloqueiozinho. Bloqueio, Ele não, e aceitar isso aí não é nem bom falar essas coisas. Mas aí o apóstolo Paulo fala para que nós não sejamos vencidos por Satanás porque não ignoramos seus ardis. Você tem que saber como é que é o jogo da parada, né, do inimigo. O cara vai fazer um camp no UFC pra uma luta, ele estuda o cara pra saber como é que são os golpes. Total, claro. O jogo é esse, pô. Tem que estudar. E eu creio que, né, o povo se perde porque falta o conhecimento. Então, assim, cara, a magia legal é essa magia que você puxa de Deus. E você usa pra quê? Pra curar as pessoas, levar pra restaurar a família, né? A salvação, você entrega uma palavra de conhecimento, fala a vida íntima da pessoa e ela, caramba, isso fez sentido, né? Então dá pra usar direto, cara. Claro, com certeza que dá pra usar. Mas o problema é que dependendo de onde você tá puxando essa energia, gera um comprometimento cada vez maior. Primeiro você está sacrificando um animal, daqui a pouco eles vão pedir para você sacrificar uma pessoa. Ou vão exigir você parar de tomar banho, ou parar de ter relação sexual, parar de fazer... Aí vira um negócio, daqui a pouco você está escravizado pelo negócio, né? E um ponto, eu acho assim, os cristãos cristãos colocam esse bloqueio de você não estudar e nem olhar esse assunto por uma questão conservadora de que às vezes o cara pode se encantar. Não faça sexo antes do casamento, porque se você fizer, você pode gostar muito e isso virar uma obsessão. Não olhe feitiçaria, porque você pode ver que o negócio funciona e querer fazer e se encantar por aquilo e ir pro outro lado. Então tem essa questão conservadora de evitar que o cara vá para um lado e... Faz sentido, né? E ele cometa excessos. Né? Fica uma coisa não saudável pra esse cara. Porque tem gente que é mente fraca mesmo, né? Que o cara vai estudar um negócio... Eu lembro quando começou a surgir RPG, né? Do Wolf, por exemplo. Eu lembro lá em Petrópolis, teve um cara que começou a jogar essa parada, ele entrou no aneiro que ele era um lobisomem, ele andava pelado, escalava as árvores. Mas realmente tem gente que tem facilidade de se perder, né? Exige... por isso que eu falo às vezes, não pesquisa isso, esse assunto é melhor não falar em público, eu falo no particular, porque realmente tem gente que... brinca com fogo, às vezes faz pipi na cama, né? Passa direto. Tem gente que se ferra com essas paradas. Entendi. Tem que tomar cuidado. É que é tudo tão interessante e o ser humano é curioso, né? E se a gente começa a imaginar e lidar com uma... Eu fico imaginando vocês aí. Primeiro, vamos lá. O que tu foi fazer em Varginha dessa última vez aí? Então, existe... Você falou que tá vindo de Varginha. Sim. Além dessa história que você tem... esse cara que teria evocado essas criaturas, o que eu quero descobrir com isso? Como eles fizeram isso? Em que situação, em que circunstâncias? Isso seria reproduzível, entre aspas? Porque eu, como cientista, estou curioso o quê? Na prova material desse troço. Obviamente que eu não vou participar de um ritual para fazer. Por quê? Porque eu acho que isso pode ser uma consequência, né? Que peidãozinho. Agora... ele vai se comprometer, Tu não quer ver o bagulho, pô? Agora sim, eu quero ver... Você consegue colocar esse ser se materializar aqui? Faz aí o teu negócio. Faz um vídeo, faz uma foto, ou deixa eu ver ele numa garrafa, que tem a história da garrafa que eu vou contar daqui a pouco. Eu quero ver o que ficou de material depois daquilo feito.
Não eu ser um elemento ali ritualístico, não dá nada a ver. Melhor tu fazer um círculo mágico dentro do círculo. Então assim, eu como cientista eu quero ver a prova material, tá? Então hoje eu tô nessa linha de pessoas que foram abduzidas, pessoas que dizem ter contato com seres, pessoas que aparecem com queimadura, eu começar a estudar essas pessoas e tentar provas materiais, porque assim que a ciência vai avançar, a gente vai ligar o quê? Religião, espiritualidade com a ciência, tendo provas materiais. Essa vez, a gente teve informação de que pessoas que não queriam falar, que tiveram contato direto com o ser que estava na garrafa. Ah, tá. Esse grande fazendeiro de lá, ele tinha um ser na garrafa, em que ele materializou esse ser na garrafa para quê? Para virar um deus dele, em que ele pedia as coisas para acontecerem o que ele queria. Mas ele pequeno meio que deus. escravizou esse escravizou e colocou numa garrafa, aprisionou e ele tem que alimentar esse ser. Parece uma história do Salomão Lobato, pô. Tem novela Renascer, tinha isso. Isso é muito antigo. Sensacional. Isso é muito antigo. Isso na colonização já tinha essa história. Tanto que Minas, ali, a hora das fazendas, né, viam os europeus e escravos. E acho que isso surgiu nessa mistura das magias europeias com as magias. Tem relação com o homúnculo também? Homúnculo. Aí né? o homúnculo tem crawler. O homúnculo é com esperma. Isso então assim... Você pega o esperma e bota dentro de um ovo. Aí sai um homúnculozinho, tipo um cramulhãozinho. Mas não é só fazer isso, precisa de um ritual. Tem ritual. mais coisa. Aí mas você tem faz vídeo o no quê? YouTube dos caras que fizeram esses testes. Nossa, Porque o ritual e o conhecimento de ritual vai fazer o quê? Uma coisa que é impossível, fisicamente, cientificamente, você vai fazer um milagre, entre aspas, ali. Sim. Milagre negativo, talvez. É. Então, assim, e aí as pessoas falam pra mim, cara, eu toquei nesse vídeo, eu vi pessoas de 90 anos, que estão no final da vida ali, que não tem por que mentir, super humildes. E aí, quando você pega uma pessoa em outra ponta, as duas reclusas, e não se conhecem, elas descrevem o ser da garrafa, que não é uma garrafa, é um pote, uma embalagem de vidro. É igual, a descrição é igual, entendeu? Eu não sei se você chegou nesse ponto, mas o que ele dava em troca pra esse ser, pela obediência? O que me falaram era pinga, a gente tinha cachaça, É. né? Como se fosse uma oferenda feita. Sei. Mas eu não duvido que os sacrifícios também eram feitos. Muitos falam que eles levavam os restos de animais todos da cidade, iam pra casa. O bicho comia, teoricamente? E aí ele, talvez não fisicamente, né? É, Mas entendi. ficava ali do lado, ele se alimentando daquela energia de forma não física. A cachaça, ele não bebia cachaça, obviamente, mas ficava do lado dele ali. Então eu acredito, os benzedores lá me falaram que esses restos de animais é uma quantidade absurda de restos de animal pra lá. Talvez pra alimentar esse... Ele ficava num porão, trancado, que ninguém tinha acesso. Sempre num porão, né, Daniel? Porque Aí já... subsolo, né? O Egito todo, a ritualística é tudo no subsolo, né? Porque facilita, né? Janelas medievais com barras de ferro, barras de aço cruzadas, como se fosse uma masmorra medieval. Pra que essa barra de aço? Cara, isso lembra muito Neil Gaiman no Sandman, né? Que o cara ricão e tal, ele quer atrair o deus da morte pra liberar, ressuscitar o filho. Aí ele pega sem querer o deus do tempo, né? E ele prende um cara dentro de uma redoma de vidro, é tipo um cramulhão gigante, e dentro de um círculo mágico. Até que depois de décadas o cara preso ali, alguém fica com pena e apaga o círculo mágico, ele... O filho dele, consegue o filho sair. do E esse conhecimento só é passado quando você tem uma pessoa que conhece de ritualística. Então, por exemplo, o Bruce Fagundes, quando foi comigo, ele abre essas portas que eu, como cientista, consigo pesquisar, e ele, como bruxo dessas ciências ocultas, ele... operador do sobrenatural, ele consegue justamente conversar, falar a mesma linguagem. Você chega nos Estados Unidos e não fala inglês,